Queridos, eu vou pegar hoje uma mensagem bastante atípica às minhas características. Mas, na verdade, deixa eu ser sincero, eu estou enojado. Eu estou chateado, eu estou triste. Eu estou passado, eu estou entendendo que a gente precisa fazer alguma coisa. A sociedade chegou numa baixaria tão grande. Nós chegamos num nível de baixaria tão grande, que nós temos que falar sobre isso, fazer sobre isso. Tão grande que meu espírito anda revoltado. O meu nome de Djalma, ele tem como origem pacificador. E eu tenho sido isso, eu tenho cumprido o meu chamado. Eu raramente prego uma mensagem polêmica. Eu raramente cito o nome de pessoas, cito o nome de organizações. Quem me acompanha há tantos anos sabe do que eu estou dizendo. Eu não gosto de polemizar coisas. Eu não gosto de pôr no outdoor o falso, o negativo. Eu prefiro ensinar a verdade. Porque quando você conhece a verdade liberta. Então a verdade para mim está na palavra. E eu passo, e eu tenho feito isso ao longo de mais de 30 anos de ministério, quase 25 anos de ordenação ministerial, pregando desde os 13 anos. Eu me lembro poucas vezes que eu fui contundente no altar ao ponto de fazer citações e nomes de instituições ou de pessoas, porque eu não gosto disso. Mas eu confesso aos irmãos que eu estou debaixo de uma permissão no meu espírito do Senhor para fazer algumas citações, dado o nível de comprometimento da nossa sociedade. Eu quero, por gentileza, que você entenda que eu lutei muito para poder pregar a mensagem que eu vou pregar hoje de manhã e hoje à noite. É a mesma mensagem. Mas eu reputo como necessário. Eu estava lutando em Deus, falei, Deus, eu não quero, eu não gosto de entrar nisso. E Deus me levou a um texto na palavra que realmente me convenceu. A Bíblia diz que no tempo das guerras, Davi ficou em casa. No tempo das guerras, Davi não saiu para guerrear. Sabe, querido, tempo de guerra não é tempo de se acovardar, não é tempo de ficar em casa. Tempo de guerra é tempo de, já que a guerra está declarada, vamos entrar nela. Queridos, eu não provoco guerra, eu não provoco contenda. Eu sou um pacificador, e digo isso com humildade, mas com franqueza. Eu zelo pela paz. Mas já que estabeleceram a guerra, nós vamos entrar nela. Como igreja, não como pessoa, porque o nosso alvo não são pessoas. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra essa influência demoníaca, danosa, terrível, perniciosa, contundente. Já que nos chamaram para a guerra, vão ter guerra. Vão ter guerra. E o que nós temos visto de algumas revistas, como a revista Veja, de algumas emissoras, como a Rede Globo de televisão, é repudiante, é inojável, é inaceitável. Chega! Não falo isso com raiva, falo isso com o espírito revoltado por causa do fato desses desavisados se deixarem usar por esse capeta desgraçado que está tentando dizer que menino não é menino, que menina não é menina, que menina pode tocar em homem nu, que é isso mesmo, essas revistas, essas cenas, essa maldita exposição do Santander, inojável. Eu nunca pensei nos meus piores momentos de ver cena
o Santander está expondo. Eu não tive coragem de olhar toda a filmagem. E eu não vou fazer como Davi, que em vez de sair para a guerra, ficou em casa, e por causa disso, ele não só não guerreou, como ele pecou. E é com muito temor, mas com muita ousadia, que nesta manhã eu quero pregar a mensagem sobre salve sua família. Chega. Chega. Eu não vou polemizar nada, mas eu não vou me calar. E a igreja que eu pastoreio não vai dizer, não me avisaram. E se você quer um conselho, não compre a revista Veja. Não ouça mais a Rede Globo. Não tenha conta no Santander. Eu não vou contribuir para que essas instituições que estão sendo patrocinadas para acabar com a família tenha o meu apoio, a minha audiência. Não é fácil. Chegou a hora de, como igreja, nós nos unirmos, porque eles se uniram contra nós. Domingo no Fantástico, se você não viu, não vale a pena ver, eles colocaram você e eu na lata do lixo, como evangélicos. Todo esse tempo da minha vida, eu nunca tive uma declaração tão contundente, tão forte no meu ministério. Nunca citei nenhum nome de instituição. Mas eu me sinto impelido a lhe avisar a respeito disso. Eu não quero ser contado entre os covardes. Agora vamos à palavra de Deus, né? Dito o que eu queria dizer, e até aqui falou o seu pastor, agora vai falar o mensageiro de Deus a respeito da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Diga assim: para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Eu gosto da versão da editora Vida, quando ela diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iam acontecer. Queridos, qual é o contexto? Você vai até Gênesis, você vai entender a essência da história, quando a humanidade começa a se corromper, ao ponto de que Deus se enoja do que está acontecendo. Presta atenção, não foi Noé que se enojou. Foi Deus que se enojou do que estava acontecendo. Foi Deus que olhou aquilo que estava acontecendo na humanidade, e ele falou assim: como a humanidade chegou nesse ponto? E Deus então assenta no coração que ele não podia ficar apático a esta depravação da sociedade. Se for no texto que fala a respeito disso, você vai ver que ele começa dizendo: os homens pegavam as mulheres do jeito que queriam. As mulheres faziam sexos com gigantes, falando de um ser não natural, falando de um sexo não natural. Você vai ver que Deus, quando olha este cenário, que nada difere do cenário de hoje, se não é que o cenário de hoje está pior.
Deus diz: chega, eu vou acabar com isso. Não foi para isso que eu criei a humanidade. E Deus então escolhe alguém que teme a Ele, pela fé. Noé, divinamente avisado do que Deus ia fazer, sendo temente, aqui está a palavra, o que vai nos levar a esta revolta santa, esta indignação no espírito, é o temor. O que me coloca hoje, o que está dentro de mim, o que arde no meu espírito, é o temor de Deus. É quando eu consigo entrar no coração de Deus e ver Deus triste com isto, insatisfeito com isto. E Noé percebeu que Deus estava chateado com aquela geração, que Deus estava triste com aquela geração, e que as ações daquela geração, principalmente no campo da sexualidade, da moral, tinha chegado no seu ponto limite. E Deus então chega para Noé e fala assim: Noé, você me teme? Então faça alguma coisa para salvar sua casa. É o que o texto está dizendo. Noé, sendo divinamente avisado e temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua casa. Na versão da editora Vida, a Bíblia diz: e ele construiu uma arca para salvar a sua família. Eu gosto desta versão. E construiu uma arca para salvar a sua família. Queridos, está na hora de, como igreja, nós construirmos arca para salvar a nossa família. E para salvar muitas famílias que estão desavisadamente sendo envolvidas dentro desta atitude maléfica de uma certa parte da mídia. Não toda. Eu estou como Noé, divinamente avisado dessa baixaria. Eu estou dentro do meu espírito, entendendo a revolta do coração de Deus. E a minha forma de construir a arca é ensinando você a sair desse lixo, a não aceitar, engolir passivamente essa atitude. Já dizia Martin Luther King que pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Já que os maus estão gritando, nós não vamos nos calar. Não é quando foi avisado ele fez alguma coisa. Não é quando foi avisado ele construiu a arca. E a arca que está na minha mão para construir é a palavra, é ensinar você, é instruir você, a mim e todos aqueles que me assistem. Eu sei que cada mensagem que eu prego, ela tem uma repercussão muito grande, por causa do número de pessoas que nos acompanham, tanto pelo canal da igreja, como no canal pessoal. E a você que me ouve, por gentileza, entenda que aquilo que está no meu coração é uma revolta, uma necessidade de falar, não porque eu gosto disso, mas porque eu não tenho como me calar mais, porque Deus não está calado. Deus está falando. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a história da humanidade, ela é fruto de uma investida na família. O alvo de Satanás é destruir a família. Sempre foi, desde o início. Se você for comigo no início da história, quando o primeiro pecado acontece, Adão e Eva, se você perceber, ali ele já começa a colocar uma semente de divisão dentro do casal. Não foi ele, não foi ela que fez eu comer, foi ele, a culpa é dele, a culpa é minha. Ele já começa com o pecado, trazendo pontos de questionamento entre um e outro. Nasce 2 filhos.
E ele joga um filho contra o outro para destruir a família, ao ponto de que um irmão mata o outro. Caim mata Abel. O que é isso? Investida de Satanás na família. E se você for acompanhar ao longo da história, você vai ver isso. A família sendo perseguida por um espírito tentando destruí-la, descredibilizá-la e dividi-la. Quando o nosso patriarca Abraão começa a formar a família de Deus, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaque. E a Bíblia diz que Ismael perseguia Isaque. O que é isso? O inimigo fazendo com que irmãos se deem mal, briguem entre si. Sara perseguindo Agar. Isaque, o filho da promessa, tem 2 filhos, Jacó e Esaú. O que acontece? Briga. Jacó tem 12 filhos. Se com 2 a coisa estava feia, com 12 a barraco não acerta. O que ele faz? Os irmãos se juntam para matar José. Por favor, eu sei que eu estou chovendo no molhado, só quero que você entenda que por trás dessas histórias que nós conhecemos, existe um espírito contra a família. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Você vai para a família de Jessé, você vê Davi tendo problema com seus irmãos. Sabe, queridos, eu poderia aqui discorrer na Bíblia as ações danosa, perniciosa do inferno contra a família. Mas além do episódio de Noé, o Velho Testamento me chama a atenção sobre um outro episódio. O episódio que envolve a vida de um rapaz chamado Ló. Vá comigo até Gênesis. Capítulo 13. E esse texto me ensina algumas coisas práticas. Como salvar a família. Gênesis capítulo 13. Há uma discussão entre os pastores de Abraão e de Ló. Abraão era tio de Ló. E eles então decidem se separar para não ter briga. E Abraão diz assim: Ló, pode escolher a terra que você quiser. Versículo 8 diz assim: ora, diz Abraão, não haja contenda entre mim e ti, entre os pastores meus e os teus pastores, pois somos irmãos. Abraão está dizendo assim: eu não vou deixar o diabo meter a mão na família. O que Abraão fala? Ele diz assim: não está toda a terra diante de ti, rogo-te que apartes de mim. Se escolherdes ir para a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Preste atenção a partir de agora, levantou Ló os olhos e viu que as campinas do Jordão eram bem regadas, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, parecia o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, armou suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Sabe, queridos, deixa eu trazer um entendimento para você a respeito disso. Qual
foi o erro de Ló? Qual foi o principal erro de Ló? A Bíblia diz que os pastores começaram a brigar e Abraão falou assim: eu não vou deixar o diabo meter a mão na família. Abraão falou assim: eu não quero encrenca, nós somos irmãos. Eu não vou deixar a briga entre família. Sendo assim, escolhe o que você quiser. Abraão, como pacificador, ele falou assim: eu fico em qualquer lugar. Eu deixo você escolher porque eu não quero encrenca entre nós. Ele está dizendo assim: o diabo não vai meter a mão na nossa família. Abraão está dizendo assim: ninguém, eu vou deixar o diabo meter. Não é por causa dessa briga aqui. Se tiver que perder, eu perco. Só que a Bíblia diz que Ló, ele levantou os olhos e viu uma campina que se parecia boa. Parecia como um jardim do Senhor. Era uma campina linda, maravilhosa. Ele olhou e só viu o que parecia ser. E ele falou assim: eu vou para lá. Eu vou para aquele lugar. Sabe qual foi o erro de Ló? É que Ló, ele não parou para analisar o todo. Ele não parou para analisar o que estava por trás. Ele não parou para pensar nas decisões. A Bíblia diz que ele decidiu ir para aquele lugar. Ele não foi empurrado para lá. Ou seja, o que ele viu chamou tanta atenção dele. Era tão agradável, parecia tão inocente, parecia tão bom, que Ló decidiu ir para aquele lugar. Ló decidiu ir naquela direção. Só que a Bíblia diz que esta campina, que aparentemente era boa, que era inocente, que era aparentemente fértil, que parecia como um jardim, ela estava ao lado de uma cidade endemoniada, corrompida, chamada Sodoma e Gomorra. Ló não conseguiu enxergar Sodoma e Gomorra porque estava olhando as campinas. E a Bíblia diz que Ló foi para aquelas campinas e levou sua família. Meu Deus do céu. Se você não conhece, não vou ler, mas eu vou lhe dar alguns dados. Sodoma e Gomorra era o ó do Borogodó. Por isso a palavra sodomia. As mulheres se pervertiam, mulheres com mulheres, homens com os homens. Queridos, leia o texto, que eu não vou gastar tempo com isso. Nada diferente do que estamos vendo hoje. Sodoma e Gomorra. Só que Ló não olhou para Sodoma e Gomorra, porque ele só viu o que interessava para ele. Ele só viu o que parecia bom. Cuidado, para você não entrar nessas emissoras endemoniadas, que parece que está dando uma coisa boa para você, mas por trás está Sodoma e Gomorra. Cenas de abertura de novela, onde dois homens se beijam, está falida. Mas eu estou vendo futebol. Você está olhando para as campinas, mas não está vendo que por trás disso, ele está te levando para Sodoma e Gomorra. Porque entre o intervalo do futebol, ele passa a cena que você está enxergando. Eu quero ver Globo Rural. É cultural. Ló cometeu um grande erro. Um grande erro. Sabe qual foi o grande erro de Ló? Ele superestimou. Ouça pais, ouça maridos. Ele superestimou o nível espiritual dos seus filhos e da sua esposa. O texto diz que Ló foi para aquelas campinas e ele ficou tão perto. Sabe qual foi o erro de Ló? Ló não entrou em Sodoma e Gomorra, mas Ló ficou tão perto, tão perto, tão perto,
que embora ele não tenha sido alcançado, os seus filhos foram, a sua esposa foi. Pastor, eu não estou entendendo, deixa eu lhe dizer. Se você é um gigante na fé, e Sodoma e Gomorra não vai te destruir, toma cuidado com que os seus filhos e a sua esposa, que talvez não tenham o seu mesmo nível espiritual, vão ser expostos. Sabe qual foi o erro de Ló? Ele ficou tão perto daquela nojeira, tão perto daquela sodomia, tão perto daquela coisa nojenta, que embora a Bíblia diz que ele permaneceu justo, a sua família foi afetada. Ló não preservou a sua família. Ló não construiu uma arca para salvar a sua casa. Se você quer ir para o céu sozinho, ok, pela sua justiça. Mas eu quero morar lá em cima, com meus filhos, com meus genros e com a minha família. É minha responsabilidade chegar no céu com aqueles que Deus nos confiou. O grande erro de Ló não foi dimensionar a influência que Sodoma e Gomorra teria por estar expondo a sua família àquela influência. Mas parece tão inocente, parece tão cultural, parece tão bom. As Campinas parecem um jardim de Deus, mas não é jardim de Deus. E a coisa foi ficando feia. Sodoma e Gomorra não tinha limite. Sodoma e Gomorra foi cada hora crescendo a sua influência, crescendo todas as coisas, ao ponto de que Deus chamou Abraão no capítulo 19, falou assim: Abraão, eu vou destruir essa turma não serve, não dá, essa turma está fazendo um mal danado, eu vou acabar com essa turma, eu vou acabar com essa influência. E ali Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão, eu vou destruir. E Abraão fala assim: Senhor, se tiver justo lá, o Senhor tira. A Bíblia diz que havia um justo lá chamado Ló. E antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi lá tirar aquele justo. A Bíblia diz que um anjo foi até lá, naquelas campinas, às margens do Jordão, e tirou Ló, seus filhos e sua esposa. E aqui está uma parte muito importante para você entender. Cuidado para na hora que Deus quiser salvar a tua família, não seja tarde demais. A família não esteja tão influenciada por Sodoma, que não consegue viver sem olhar para trás, que não consegue sair dessa sodomia, já está tão impregnado a cultura sodomita, tão impregnada que não consegue ver maldade. E quando tira, nossa, que saudade daquele telejornal. Que saudade daquele programa que eu gostava. Tão impregnada que quando Deus manda sair. Tão impregnada quando Deus manda sair. Deus diz assim: não olhe para trás. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo lá tem que sair da sua vista. Se você não entender o recado, tem certas coisas que você tem que tirar da tua vista. Não olhe para trás. Só que, qual foi o erro de Ló? Ele colocou a família dele tão perto de Sodoma, tão perto de Gomorra,
E a sua família foi tão influenciada por aquilo, que na hora que eles saíram, a sua esposa não conseguiu ficar longe daquilo. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Noé construiu uma arca. Preparou uma arca, porque temia o Senhor, e com isso ele salvou sua família. Ló foi imprudente, olhou a aparência, olhou o que parecia ser, não conseguiu maldar essa influência demoníaca que estava sobre Sodoma e Gomorra, não conseguiu enxergar que perto daquilo que parecia bonito, estava uma armadilha para destruir a sua família, e destruiu. Você quer ver como é que a coisa fica pior? Vou dizer para você como é que fica pior. Primeiro, Ló perde a sua esposa. Depois perde as suas filhas. Suas filhas estavam tão dominadas pela influência de Sodoma e Gomorra que se prostituíram com ele. Uau! Guardando as poucas proporções de diferença, nós vivemos um tempo de influência de Sodoma e Gomorra nos nossos lares. Cuidado para não olhar só para as Campinas. Cuidado para não olhar somente para aquilo que parece ser bonito. Ainda que você seja justo o suficiente, temente o suficiente, para não se envolver com essa sodomia, será que os nossos filhos estão prontos para lidar com isso? Será que as nossas famílias estão com o mesmo nível espiritual que nós estamos? Não cometa o erro de Ló. Mas eu quero trazer algumas orientações de 3 personagens bíblicos, cujas atitudes ajudaram a salvar a família. Eu não vim aqui só para denunciar o erro de Ló, mas eu vim aqui para falar das sábias ações de um homem chamado Samar. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo número 23, versículo 11, diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno. Repita comigo: e defendeu. De novo: e defendeu. E defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Queridos, qual era o contexto? Deus havia dado propriedades, Deus havia dado bens, Deus havia dado um povo, Deus havia dado terra, Deus havia constituído famílias no tempo de Davi. E agora as famílias estavam com as suas casas, com os seus negócios, os seus filhos estavam bem estabilizados, e de repente veio uma ação das trevas para tomar dos filhos de Deus aquilo que Deus havia dado. E eles tomavam as casas, eles tomavam os filhos e eles tomavam a colheita. Se você não entendeu, eu vou repetir. O diabo está sempre querendo tirar os seus negócios, querendo tirar o seu dinheiro e querendo tocar na sua família. E esse povo, vindo do inferno, estava contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que todo mundo se acovardou e vazou. Largou para trás as conquistas. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Samar. Numa outra versão diz que ele se colocou no meio da plantação.
Ele pegou a sua espada e falou assim: naquilo que Deus me deu, ninguém vai tocar. Naquilo que Deus me deu, ninguém vai levar, ninguém vai tocar. Na minha casa, não vai tocar. Nos meus rendimentos, na minha empresa, no meu emprego, na minha colheita, ninguém vai tocar. Nos meus filhos, ninguém vai tocar. No meu campo, ninguém vai tocar. Eu vou ficar no meio desse campo. A Bíblia diz que ele pegou a sua espada, plantou no meio do campo. Estava todo mundo correndo e se escondendo. Samar falou assim: eu não vou me acovardar. E a Bíblia diz que ele lutou e defendeu as suas conquistas que Deus havia dado, a sua família que Deus havia constituído. O que é construir uma arca? Defenda do inferno a sua família. Não se cale. Ponha-se no meio daquilo que Deus te deu. Desembanhe a tua espada e diga: na minha casa ninguém toca, no meu casamento ninguém toca, na minha empresa ninguém toca, nos meus filhos ninguém toca, na igreja ninguém toca, na minha família ninguém toca. Eu quero dizer para você que o Senhor vai derramar sobre você o espírito de Samar. Eu declaro em nome de Jesus que vai vir sobre a tua vida a valentia de Samar, o espírito de Samar, a coragem de Samar, de defender aquilo que Deus te deu. Eu te convoco para ser guerreiro como Samar nesses dias. Defenda a sua família. Não se acovarde. Há um outro personagem que eu admiro demais. E agora trata-se de uma mulher. Raabe. O texto está em Josué. Eu não vou ler o texto, que ele é longo. Mas Josué, ele vai invadir Jericó. E quando ele vai invadir Jericó, ele manda 2 espias antes. E esses homens, fugindo da morte, eles se abrigam numa casa de uma prostituta chamada Raabe. E me chama a atenção o lugar aonde eles foram. E essa mulher os esconde para que eles não morressem. Mas o que me chama a atenção é que, embora esta mulher tivesse uma vida comprometida, porque era uma prostituta, embora esta mulher não fosse da melhor reputação possível, essa mulher tinha a capacidade de discernir que era possível mudar a sua vida. Ela sabia que podia mudar a vida que ela estava. Ela sabia que ela podia mudar o caminho que ela havia entrado. E ela não desperdiçou a oportunidade que veio sobre a vida dela. Eu não sei o que levou esta mulher a ser prostituta, mas eu sei a visão que esta mulher teve para não só largar a prostituição, mas fazer algo tão precioso, tão memorável, tão extraordinário, que quando você vai no Evangelho de Mateus, ela está dentro da genealogia de Jesus. Só existem 2 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, e uma delas é uma ex-prostituta. O que leva uma prostituta que já está com a vida depravada? E qual é a valentia desta mulher? E qual foi o ato heróico que esta mulher teve, que valeu a menção entre os seleto grupos de descendentes de Jesus? É fácil você entender a história. Aquela mulher que tinha os seus erros, e não estou julgando o porquê dos erros, mas a Bíblia afirma que ela era uma prostituta. Essa mulher viu uma oportunidade de mudar a sua vida e de salvar a sua família. Agora não estou falando de crente, não. Se por um lado Samar era valente de Davi, era um cristão,
Estou falando agora de uma pessoa que nem cristão é, mas que tem temor e tem ações para salvar a família. E agora me dirijo àqueles que estão me ouvindo e não são evangélicos, não são cristãos, mas amam sua família. Ouça o que eu vou dizer para você. Não importa a vida que você tenha, você sabe a desgraça que estão fazendo com a família. Salve ela. Não é a sua religião, não é o seu credo, não é a igreja que você frequenta. O que está em jogo não é quem você adora, mas quem você quer preservar. Estou feliz quando vejo os nossos irmãos em Cristo, os cristãos chamados católicos, que são cristãos chamados católicos, se unirem numa empreitada a favor da família. Está na hora de nós deixarmos as nossas diferenças, as nossas crenças de lado e nos unirmos para salvar a família. Essa mulher chamada Raabe, ela veio e protege aqueles 2 homens de serem mortos. Tinha um propósito por trás disso. Quando aqueles perseguidores vão embora, ela desce aqueles 2 homens e ela diz assim: olha, eu sei que o Deus de vocês, eu sei que o Deus de vocês deu essa terra para vocês. Eu sei que o Deus de vocês vai livrar vocês. E eu protegi vocês porque eu quero a proteção do seu Deus para minha casa. E ela chega e diz assim: eu vou ajudar vocês a não morrerem, mas eu queria que quando vocês viessem destruir, quando o seu Deus autorizasse vocês destruírem esta cidade, eu não queria morrer com esta cidade. Estou falando de uma prostituta que estava vivendo numa cidade corrompida, mas que não queria estar lá. Estou falando de alguém que estava no meio de um sodomismo de Jericó, cidade amaldiçoada. Não sei por que ela entrou, mas ela tinha vontade de sair. E essa mulher falou assim: essa é a minha oportunidade. O que eu preciso fazer? Preste atenção. Ela assim: o que eu preciso fazer para salvar a minha família? Aqueles homens falaram assim: esse cordão vermelho. E aquela mulher pegou um bordão vermelho, uma corda vermelha, e ela colocou no muro da casa dela, e falou assim: ó, esse bordão vermelho que você está usando, os homens falaram, para que a gente possa ser salvo. Aquela mulher preparou uma corda vermelha, colocou no muro e aqueles homens puderam fugir. Aqueles homens disseram assim: está vendo esse bordão vermelho que você está usando para nos ajudar? Se quando Deus trouxer juízo sobre esta cidade, este cordão que você está fazendo para nos ajudar estiver pendurado na porta, na janela da sua casa, todos que estiverem dentro delas serão salvos. Se você não entendeu, eu vou dizer. Está dizendo assim para ela: quer salvar sua família? Faça algo digno para que Deus diga: você merece. Tome decisões corajosas. Como é que termina a história de Raabe? Deus cedia Jericó 7 dias. 7 voltas. No último dia, eles dão 7 voltas. Na 7ª volta, toca-se o chofar. Os muros todos caem. E eu gosto de pensar que Jericó
era uma cidade intransponível. Sabe o que estava no coração de Jericó? Ninguém derruba a gente. Ninguém acaba com a gente. Ninguém consegue nos destruir. Queridos, impérios são destruídos pelo toque do chofar. Muros intransponíveis aos olhos dos homens. Impérios construídos que acham que estão isentos do juízo de Deus. Quando o chofar tocar, a Bíblia diz que o império cai. Os muros caem. Eu fico imaginando essa cena. Eu fui à Alemanha. Na Alemanha existem algumas cidades muradas, onde você anda pelos muros, e existem casas construídas no interior da Alemanha. Eram cidades inteiras, onde o muro era extremamente largo. Eram muros mais largos do que esse palco aqui. E haviam cidades, e você andava por cima dos muros, e rodava toda a cidade. E ali eu pude entender o que era Jericó, uma cidade murada de uma largura que construía-se casa em cima daquele lugar. Imagina uma cidade inteira murada, cheia de casas, quando toca o chofar. Começa a cair. Pá, 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 tudo que é muro cai. Aí cai muro do lado, cai do outro. Querido, mas só fica uma casinha. Só fica um pedacinho de muro e uma única casa. E naquela casa tinha um bordão vermelho. Naquela casa tinha um bordão vermelho. A Bíblia diz que Raabe chamou todos os seus parentes, toda a sua família, colocou dentro daquela casa. E preste atenção, todo mundo que estava dentro daquela casa, quando veio o juízo sobre a cidade, não morreram. O que eu estou dizendo? Comece a construir bordões, porque o dia do juízo vai vir e quem estiver dentro da sua casa não vai perecer. Quero terminar com o último exemplo de como proteger a sua família. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. A partir do versículo 1. Você está recebendo essa palavra? Você está com o seu pastor nessa empreitada? Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, da corte conhecida como italiana. Agora preste atenção. Ele era um homem piedoso, temente a Deus. Diga comigo, com toda a sua família. Ou com toda a sua casa, né? Com toda a sua casa, com toda a sua família. Dava esmola ao povo de contínuo e frequentemente orava a Deus. Queridos, aqui está um homem chamado Cornélio. Pode subir. E esse homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que ele era um centurião, uma autoridade. E se por um lado, primeiro eu me dirigi aos cristãos, falando a respeito de Samar, se me dirigir aos não cristãos, quando eu falei de Raabe, eu quero me dirigir às autoridades. Ali estava uma autoridade, um centurião. E se você é autoridade, está me ouvindo, essa palavra é para você. Seja uma autoridade política, uma influência na sociedade. Ali estava um homem em posição de autoridade. E esse homem em posição de autoridade, ele tinha algumas características. Primeiro, temente a Deus. Segundo, piedoso, fazia obras de piedade. Terceiro, de contínuo
ajudava as pessoas dando esmola, fazia alguma coisa. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha um alvo no coração dele. Esse homem queria salvar sua família. Qual era o objetivo de Samar? Salvar sua família. Qual foi o objetivo de Raabe? Salvar sua família. Qual foi o objetivo de Cornélio? Salvar sua família. Tudo que esse homem fazia tinha um propósito: salvar sua família. Agora, quais são as atitudes que eu e você, independente da sua posição, precisamos fazer para salvar a família? Buscava a Deus continuamente, orava, participava das ações para com os pobres. Sabe, queridos, não tem jeito de você salvar a sua família se você não colocar dentro da sua casa algumas disciplinas espirituais. A Bíblia diz que Cornélio chamava a sua família e de contínuo ele orava junto com a família. De contínuo ele ofertava por causa da família. Cornélio tinha um objetivo: eu vou salvar minha família, eu vou salvar minha família. E Deus, percebendo o coração de Cornélio, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. E quando aquele anjo vai lá e fala assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante do Senhor, e eu desci para socorrer e ouvir o teu pedido de salvar a sua família. E aquele anjo orienta a buscar Pedro. E eles vão buscar a Pedro, e Pedro vem. E quando Pedro chega, preste atenção, olha aqui o texto. Oh, aleluia. Atos capítulo 10. Versículo 24. Atos 10, 24. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Pedro chega a Cesareia e diz assim: e Cornélio estava esperando. Presta atenção, ó. Estava esperando. O que ele fez? Diga assim: tendo, fala comigo, tendo reunido seus parentes, amigos íntimos. Qual era o objetivo dele? Salvar a família. Ele orou por isso. Deus ouviu, mandou chamar Pedro. Quando Pedro estava vindo, ele pegou a casa dele, ele fez como Samar, ele fez como Raabe, botou todo mundo dentro de casa. E quando Pedro chegou para pregar o evangelho, o objetivo dele era que toda a família estivesse ali. Sabe qual é o propósito de Deus? Salvar você e a sua família. Sabe qual é o propósito dessa pregação? Proteja a sua família. Salve a sua família dessa influência demoníaca que está sendo disseminada, que está sendo infiltrada no seio da família brasileira, através da educação, através das meios de comunicações, através das exposições culturais. Salve sua família. Ore por ela. Traga ela para dentro da sua casa. Cuida dos seus filhos. Não cometa o erro de Ló. Certa ocasião, 2 discípulos estavam presos. E de repente houve um grande terremoto, porque mulheres oravam. As cadeias se abriram. E o guarda responsável, com medo de morrer, tentou se matar, porque os prisioneiros
estavam prestes a fugir segundo o seu conceito. Entretanto, um dos discípulos levantou assim: fique tranquilo, não precisa se matar. E a Bíblia diz que naquele dia houve salvação, não só para aquele carcereiro, mas houve salvação para a casa daquele carcereiro. Ele e a família dele se converteram. Termina esta mensagem citando o texto mais singular sobre família. Quando Josué vê todo mundo se corrompendo, quando Josué vê todo mundo se afastando, quando Josué vai vendo que o povo de Deus está dando ombro, não está ligando para o que está acontecendo, Josué fala assim: eu não sei contra vocês, eu não sei contra vocês, eu não sei contra vocês, mas eu sei de uma coisa: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por gentileza, tome esta decisão nesta manhã.